A neve caía suavemente sobre a pequena oficina de Benedito Ferreira naquela manhã de dezembro. Cada floco dançando sob a luz amarelada das lâmpadas que iluminavam seu santuário de madeiras nobres e vernizes antigos. Aos 63 anos, Benedito não era apenas um luthier, era um guardião de histórias. Cada instrumento que passava por suas mãos calosas e precisas carregava ecos de vidas vividas, de músicas tocadas, de corações que bateram ao som de suas cordas. Mas nada, absolutamente nada em seus 40 anos de ofício, poderia tê-lo preparado para o que estava prestes a chegar. A campainha da porta tilintou com sua melodia familiar, trazendo consigo uma rajada de ar gelado e uma mulher que Benedito jamais esqueceria. Ela devia ter uns 70 anos, talvez um pouco mais, com olhos cor de mel que pareciam carregar o peso de décadas de memórias não compartilhadas. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque elegante e ela segurava contra o peito, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Um estojo de violino desgastado pelo tempo. Senhor Ferreira, sua voz tremia levemente, não de frio, mas de algo muito mais profundo. Me disseram que o Senhor é o melhor, que o Senhor não conserta apenas instrumentos, que o Senhor os traz de volta à vida. Benedito limpou as mãos em seu avental manchado de verniz e sorriu com a gentileza de quem aprendeu que cada cliente traz consigo uma história que merece ser ouvida. Faça o meu melhor, senhora. Por favor, entre, deixe-me ver o que temos aqui. A mulher hesitou por um momento, seus dedos apertando o estojo com uma intensidade quase dolorosa. Então, com um suspiro profundo que parecia vir das profundezas de sua alma, ela o colocou delicadamente sobre a bancada de trabalho de Benedito. Este violino, ela começou, sua voz agora mais firme, pertenceu à minha tia-avó, Sarah Goldstein. Ele sobreviveu ao que ela não conseguiu sobreviver. As palavras pairaram no ar denso da oficina como fumaça, carregadas de um significado que Benedito ainda não compreendia completamente, mas que já sentia reverberando em seu peito. Com mãos respeitosas, ele abriu o estojo. O violino que descansava ali dentro era ao mesmo tempo uma obra de arte e uma ruína. Feito de madeira escura, provavelmente bordo europeu, pelo que Benedito podia discernir. O instrumento exibia o tipo de artesanato que só se via nos grandes mestres do século XIX. Mas o tempo, e Benedito suspeitava que não apenas o tempo, havia sido cruel com ele. Rachaduras percorriam sua superfície como rios em um mapa. O verniz estava descascando em vários pontos, e havia manchas que pareciam de água, ou talvez de lágrimas. A ponte estava quebrada, as cordas enferrujadas e rompidas. E quando Benedito o levantou cuidadosamente, pôde sentir algo soltando-se dentro dele. Um ruído oco que sugeria que partes internas estavam comprometidas. Ele pode ser salvo? A mulher perguntou, e havia em sua voz uma urgência que ia além da mera restauração de um objeto antigo. Benedito girou o violino lentamente sob a luz, seus olhos treinados, catalogando cada dano, cada marca, cada cicatriz. Foi então que ele viu, gravado na madeira, próximo ao cavalete, quase imperceptível sob as camadas de sujeira e verniz envelhecido, um conjunto de números. Não eram números de série. Benedito conhecia bem o suficiente sobre instrumentos antigos para saber disso. Estes números tinham sido gravados depois, com uma ferramenta grosseira, como se por mãos desesperadas. Posso salvar, ele disse finalmente, sua voz carregada de uma solenidade que surpreendeu até a si mesmo. Mas levará tempo. Este instrumento, ele precisa de mais do que conserto. Ele precisa de renascimento. A mulher fechou os olhos e uma única lágrima
traçou um caminho pela sua bochecha enrugada. Tempo é algo que eu ainda tenho, Sr. Ferreira, mas não muito. Por favor, cuide dele. Não é apenas madeira e verniz. É tudo que resta da música dela, da vida dela, de quem ela foi antes de o mundo enlouquecer e tentar apagar sua existência. Depois que a mulher saiu, deixando apenas um número de telefone e a promessa de retornar em 3 meses. Benedito ficou sozinho com o violino silencioso. Ele o colocou cuidadosamente de volta no estojo e passou o resto do dia trabalhando em outros projetos. Mas sua mente continuava voltando àquele instrumento machucado, aqueles números gravados, a maneira como a mulher o havia segurado, como se fosse um pedaço de sua própria alma. Quando a noite caiu e a oficina ficou quieta, exceto pelo tic-tac do relógio de parede e o ocasional estalar da madeira, se ajustando ao calor do aquecedor, Benedito finalmente permitiu-se realmente examinar o violino de Sarah Goldstein. Ele o colocou sob a luz forte de sua lâmpada de trabalho e começou a limpeza preliminar, removendo gentilmente camadas de sujeira que pareciam ter décadas. Foi durante este processo que ele notou algo estranho. Havia, ao longo das Fs, aquelas elegantes aberturas em forma de F na parte superior do violino, marcas que não eram naturais. Pareciam deliberadas, como se alguém tivesse usado uma ferramenta fina para criar pequenos entalhes em um padrão específico. Benedito pegou sua lupa e examinou mais de perto. Os entalhes eram minúsculos, quase invisíveis a olho nu, e estavam organizados em grupos. Código Morse. Seu coração começou a bater mais rápido. Benedito havia servido na marinha quando jovem e, embora fosse há décadas, ainda se lembrava do básico do código Morse. Com mãos trêmulas, ele pegou papel e caneta e começou a decifrar os pontos e traços. Sobreviva. Lembre, conte 3 palavras. 3 comandos gravados na madeira por mãos, que Benedito imaginava tremendo, não de velhice, mas de medo, de urgência, de uma necessidade desesperada de deixar uma mensagem para quem quer que pudesse encontrá-la no futuro. Mas isso era apenas o começo. Quando Benedito cuidadosamente removeu as cordas e começou a examinar o interior do violino através das Fs, ele viu algo que o fez congelar. Colada à superfície interna, protegida pelas curvas do instrumento, havia o que parecia ser um pedaço de papel envelhecido. Não um papel comum. Parecia pele de cebola, o tipo de material fino que pessoas usavam para escrever cartas durante a guerra para economizar espaço e peso. Com instrumentos cirúrgicos delicados, Benedito passou as próximas 2 horas trabalhando para remover a barra harmônica do violino sem causar mais danos. Era um processo meticuloso, quase meditativo, e enquanto trabalhava, ele se imaginou quem havia colocado aquele papel ali, em que circunstâncias, com que esperanças ou medos. Finalmente, com a barra harmônica removida, ele conseguiu acessar o interior do instrumento. Com pinças de joalheiro e a respiração presa, Benedito extraiu o papel. Estava frágil, amarelado pelo tempo, e coberto com uma caligrafia minúscula e apertada em alemão, uma língua que Benedito, felizmente, havia aprendido durante suas viagens de juventude. Suas mãos tremiam enquanto ele desdobrava o papel sob a luz. O que leu ali mudaria o curso dos próximos 3 meses de sua vida, e, de formas que ele ainda não podia imaginar, tocaria o coração de pessoas espalhadas por 3 continentes. Meu nome é Sarah Goldstein. É 15 de março de 1943. Se você está lendo isto, significa que meu violino sobreviveu, mesmo que eu não tenha sobrevivido. Preciso que você saiba que houve música aqui, neste lugar de escuridão, que houve amor, mesmo cercado de ódio, que houve esperança,
quando toda razão para esperança havia sido arrancada de nós. Toco meu violino secretamente à noite, quando os guardas mudam de turno. Toco para as crianças que não têm mais lágrimas para chorar. Toco para os velhos que perderam a vontade de continuar. Toco para mim mesma, para lembrar que ainda sou humana, que ainda sou Sarah, que ainda posso criar beleza em meio a este horror. Minha filha, Rebecca, tem 8 anos. Consegui esconder ela com uma família cristã antes de sermos levados. Ela está a salvo. Ela precisa estar a salvo. Dei a ela meu colar com a estrela de David e disse que um dia, quando tudo isso acabar, encontraríamos uma a outra através da música. Ensinei-lhe uma melodia que minha mãe me ensinou, e sua mãe, antes dela, menos uma canção de ninar que atravessou gerações de nossa família. Se Rebecca sobreviver, ela se lembrará desta melodia. É nossa ligação através do tempo e do terror. Os números que gravei no violino são a data de nascimento de Rebecca e a localização da família que a escondeu. Por favor, se você encontrar este instrumento, procure por ela. Diga a ela que sua mãe tocou até o último momento. Diga a ela que cada nota era uma oração por sua segurança. Diga a ela que o amor é mais forte que a morte e que nossa música nunca morre. Ela apenas espera para ser tocada novamente. Sarah Ruth Goldstein, violinista da Orquestra Filarmônica de Berlim, prisioneira número 47.829. Auschwitz-Birkenau, Benedito, leu a carta 3 vezes, cada palavra gravando-se em sua memória, como os entalhes em código Morse no violino. Lágrimas que ele nem percebeu que estavam caindo mancharam o papel, e ele rapidamente o afastou, não querendo danificar este precioso testamento. Sua mente estava girando. Rebecca, uma menina de 8 anos em 1943, seria agora. Ele calculou rapidamente uma mulher de quase 90 anos, se ainda estivesse viva. Com mãos trêmulas, Benedito pegou o telefone e ligou para o número que a mulher havia deixado. Ela atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando. Senhora, Benedito começou, sua voz grossa de emoção. Preciso que volte à oficina e encontre algo extraordinário. 2 horas depois, ela estava de volta. Desta vez, acompanhada por um homem mais jovem, que ela apresentou como seu filho, David. Benedito havia preparado chá, espalhado fotografias que tirou da carta e disposto suas descobertas sobre a bancada como um arqueólogo apresentando tesouros há muito perdidos. Quando ele contou o que havia encontrado, a mulher, que se apresentou como Hannah Rosenfeld, desmoronou em soluços que pareciam vir de um poço de dor mantido, fechado por décadas. Sempre suspeitamos. Ela conseguiu dizer, entre lágrimas, que havia mais na história. Minha avó Rebecca nunca falava muito sobre aqueles anos, mas sempre que via um violino, ficava distante, perdida em memórias que nunca compartilhou conosco. Rebecca, Benedito repetiu, sentindo o peso do nome. Sua avó é Rebecca, a filha de Sarah. Hannah assentiu, limpando os olhos. Ela tem 88 anos agora. Mora em Israel, em um cibutês perto de Haifa. Depois da guerra, foi levada para lá por uma organização que resgatava crianças órfãs. Nunca soube o que aconteceu com sua mãe, apenas que ela nunca voltou. O violino foi encontrado anos depois, em 1947, por um soldado americano que estava ajudando a catalogar propriedades recuperadas dos campos. Não sei como, mas ele conseguiu rastreá-lo até Rebecca. Ela o manteve por todos esses anos, mas nunca conseguiu tocá-lo. Disse que estava silencioso demais, que havia morte em suas cordas. A mente de Benedito estava correndo. Os números gravados no violino
ele disse. Pegando o instrumento e mostrando a Hannah, Sara disse que eram a data de nascimento de Rebeca e a localização da família que a escondeu. Se conseguirmos decodificá-los, David, que havia ficado em silêncio até então, inclinou-se para a frente. Posso ajudar com isso. Trabalho com pesquisa genealógica, especializo-me em famílias do Holocausto. Se há uma trilha a seguir, posso encontrá-la. E assim começou uma jornada que levaria Benedito muito além de sua oficina tranquila. Muito além do que ele pensava ser possível quando se tornou um luthier há décadas, porque este não era apenas um violino a ser consertado. Era uma ponte através do tempo, um elo entre uma mãe morta há tanto tempo e uma filha que passou a vida inteira sem saber as últimas palavras de amor deixadas para ela. Nas semanas que se seguiram, a oficina de Benedito se transformou em algo parecido com uma sala de operações, um arquivo histórico e um santuário, tudo ao mesmo tempo. David trouxe seu laptop e estabeleceu uma base de operações em um canto, cercado por pilhas de documentos, fotografias granuladas em preto e branco e mapas da Europa marcados com rotas de fuga e localizações de esconderijos durante a guerra. A decodificação dos números revelou uma história que se desdobrava como as camadas de verniz, que Benedito estava cuidadosamente removendo do violino. A data de nascimento de Rebeca era 7 de abril de 1935. Os outros números, após extensa pesquisa, revelaram-se coordenadas modificadas. Sara havia sido engenhosa, alterando-as ligeiramente para proteger a família que escondia sua filha caso o violino caísse em mãos erradas. David conseguiu rastrear a localização até uma pequena aldeia nos arredores de Berlim, um lugar chamado Falkensee, através de registros da igreja local, arquivos municipais que sobreviveram aos bombardeios e a ajuda de historiadores locais. Ele encontrou a família, os Müller, Hans e Greta Müller, um casal sem filhos, que arriscou tudo para esconder uma menina judia em seu sótão durante 2 anos. Ambos morreram há muito tempo. David relatou em uma noite chuvosa de janeiro, sua voz cansada, mas determinada. Mas eles tinham um sobrinho. Consegui localizá-lo. Ele tem 76 anos e ainda mora na região. Disse que se lembra vagamente de uma menina que seus tios escondiam, embora na época fosse muito jovem para entender completamente. Ele tem algumas cartas, algumas fotografias, está disposto a compartilhá-las conosco. Enquanto isso, Benedito trabalhava no violino com uma reverência que ia além de sua já considerável dedicação ao ofício. Cada rachadura que ele selava, cada peça que substituía, era feito com a consciência de que estava restaurando não apenas um instrumento, mas um testamento de amor materno, um memorial a uma vida cortada muito cedo, uma promessa feita em meio ao maior horror que a humanidade já perpetrou contra si mesma. Ele descobriu mais segredos dentro do violino. Havia escondido sob o botão da pestana um minúsculo pedaço de cabelo, loiro, delicado, indubitavelmente de criança. Rebeca, Sara, havia guardado um pedaço de sua filha com ela, mesmo no campo de concentração. Havia também gravado na face interna da parte de trás do violino, mais código Morse. Desta vez, formava uma melodia menos as notas musicais transcritas em pontos e traços. A canção de Niná, que Sara mencionou em sua carta, com a ajuda de um musicólogo local que Benedito conhecia, eles conseguiram transcrever a melodia. Era simples, assombrosa, bela, o tipo de melodia que uma mãe cantaria para acalmar um bebê, para prometer que o mundo nem sempre seria tão assustador, que havia paz esperando em algum lugar além da escuridão. Precisamos levar isso a Rebeca. Hannah disse em uma reunião em fevereiro, quando o violino
estava quase completo. Ela precisa saber. Ela passou a vida toda achando que sua mãe desistiu dela, que a deixou sem uma palavra. Precisa saber que cada dia de silêncio de Sarah foi um ato de amor, que cada momento que não podia estar com sua filha era uma tortura maior do que qualquer coisa que aquele campo poderia fazer a ela fisicamente. Mas havia um problema. Rebeca, souberam através de conversas com a família em Israel, estava frágil. Uma queda recente havia deixado de cama, e seu coração, tanto o literal quanto o metafórico, estava cansado. Ela havia parado de falar sobre o passado completamente, retraindo-se para um silêncio que sua família achava que era apenas preparação para deixar este mundo. Então vamos até ela. Benedito o viu, dizendo, surpreendendo a todos, incluindo a si mesmo, vou até Israel, levarei o violino. Ela precisa ouvir sua mãe uma última vez, antes que seja tarde demais. Foi assim que em uma manhã fria de março, 79 anos, quase exatamente, desde que Sarah escreveu sua carta, Benedito Ferreira se encontrou em um avião, com destino até o Avi, o violino restaurado, embalado cuidadosamente ao seu lado, como o passageiro mais precioso do mundo. Hannah e David o acompanhavam, junto com o sobrinho dos Muller, um homem gentil, chamado Klaus, que trouxe consigo uma caixa de fotografias e cartas que seus tios haviam guardado. O kibbutz, onde Rebeca morava, ficava nas colinas com vista para o Mediterrâneo, um lugar de oliveiras antigas e pedras quentes de sol, que pareciam mundos removidos dos campos congelados de morte, onde sua mãe havia passado seus últimos dias. A família de Rebeca os recebeu com cautela misturada com esperança. Esperança de que talvez esta visita estranha, este luthier brasileiro com um violino e histórias impossíveis, pudesse trazer alguma paz para a matriarca que estava se despedindo da vida. Rebeca estava em uma cadeira de balanço no terraço, coberta com um chale, apesar do calor da primavera mediterrânea. Seu cabelo, que uma vez foi loiro como o cacho que Sarah escondeu no violino, agora era branco como neve. Seus olhos, quando se voltaram para Benedito e o grupo que o acompanhava, eram da mesma cor mel de Hannah, o legado de Sarah sobrevivendo através das gerações. Vovó! Hannah se ajoelhou ao lado da cadeira, pegando a mão enrugada da velha senhora. Estas pessoas vieram de muito longe. Eles trouxeram algo para você. Algo de sua mãe. Os olhos de Rebeca focaram lentamente, confusão dando lugar a algo que poderia ter sido medo ou esperança menos. Ambos eram tão familiares para ela que às vezes eram indistinguíveis. Minha mãe, sua voz era pouco mais que um sussurro, desgastada por décadas de memórias não faladas. Benedito se aproximou, abrindo o estojo do violino. O instrumento, dentro, estava transformado, menos cada rachadura reparada. O verniz restaurado ao seu brilho original. Cordas novas reluzindo na luz solar. Mas não era novo. Ainda carregava as marcas de sua história, as gravuras que Sarah havia feito, a pátina que apenas décadas poderiam criar. Senhora Goldstein, Benedito começou, e então corrigiu-se, Senhora Rebeca. Meu nome é Benedito Ferreira. Este violino pertenceu à sua mãe, Sarah, e ela deixou algo dentro dele, uma mensagem para você. As próximas 2 horas foram uma torrente de revelações. Benedito mostrou a Rebeca a carta que Sarah havia escondido. Leu cada palavra em voz alta enquanto lágrimas corriam pelo rosto da velha senhora. Klaus compartilhou as fotografias que seus tios haviam mantido, incluindo uma de Rebeca aos 8 anos, sorrindo timidamente para a câmera, segurando uma boneca que Greta havia feito para ela. Eu me lembro dessa boneca, Rebeca sussurrou, tocando a fotografia com dedos trêmulos. Eu a chamava de Liesel. Dormi com ela todas as noites durante 2 anos. Ela foi
minha única companhia no sótão, minha única amiga, quando eu não podia fazer barulho, não podia rir, mal podia existir. David mostrou os documentos que ele havia reunido, traçando a jornada de Sarah desde sua posição prestigiada como primeira violinista da Orquestra Filarmônica de Berlim até as noites apavorantes no campo, tocando secretamente para dar esperança a outros prisioneiros. Havia até um relato de um sobrevivente, descoberto nos arquivos de Yad Vashem, que mencionava a mulher do violino que tocava Brahms e Mendelssohn nas horas mais escuras, desafiando seus captores com cada nota. Mas foi quando Benedito pegou o violino e, com mãos que haviam praticado por semanas para este momento, começou a tocar a canção de Ninar, a melodia que Sarah havia codificado na madeira, a melodia que havia atravessado gerações, que a barragem finalmente rompeu. Rebeca não apenas chorou, ela cantou junto, as palavras saindo de algum lugar profundo em sua memória, onde haviam ficado enterradas por 80 anos. Durma, minha criança, durma, as estrelas estão vigiando por você. Durma, minha criança, durma amanhã, o sol vai brilhar verdadeiro, durma. Minha criança, durma, mamãe está sempre perto de você, mesmo quando você não pode me ver. Meu amor está sempre aqui. A voz dela rachou na última linha, e Hannah juntou-se a ela, tendo ouvido a avó cantarolar esta melodia incontáveis vezes ao longo dos anos, sem nunca saber de onde vinha. Então, os bisnetos de Rebeca, jovens que haviam crescido nas sombras de um trauma que precedeu seu nascimento por gerações, começaram a cantar também, aprendendo a música de suas mães e avó em tempo real. Quando a canção terminou, Rebeca estendeu suas mãos trêmulas. Posso? Ela perguntou, olhando para o violino. Benedito o colocou gentilmente em seus braços. Ela o segurou da maneira que apenas alguém que cresceu com música poderia, posicionando-o naturalmente sob seu queixo, apesar de não ter tocado em décadas. Suas mãos encontraram a posição, a memória muscular, sobrevivendo onde a memória consciente havia falhado. Mamãe tocava assim, ela disse, suavemente, seus dedos traçando as cordas sem pressionar para baixo, sem produzir som. Ela me ensinou antes de tudo mudar. Eu tinha 5 anos, talvez 6. Ela dizia que eu tinha mãos de musicista, que um dia tocaríamos juntas na orquestra. O terraço ficou em silêncio, exceto pelos sons distantes do quibutz, menos crianças brincando, galinhas cacarejando, a vida continuando como sempre continua, indiferente aos dramas humanos que se desenrolam em seu meio. Ela manteve sua promessa. Benedito disse gentilmente, ela tocou por você até o fim. Cada nota era uma oração. Cada melodia era um abraço, que ela não podia dar fisicamente. E agora, através deste instrumento, ela pode abraçá-la novamente. Rebeca fechou os olhos, pressionando o violino contra seu peito, como se pudesse absorver toda a história que ele carregava diretamente em seu coração. Eu pensei que ela me havia abandonado. Ela confessou, sua voz quebrando. Por 80 anos, pensei que ela me entregou porque não me amava o suficiente para lutar. Pensei que eu não era importante o suficiente para ela tentar me salvar. Ela lutou, Hannah disse firmemente, apertando a mão de sua avó. Ela lutou da única maneira que podia menos, garantindo que você vivesse. E então, quando não tinha mais nada, quando eles haviam tirado tudo dela, ela escondeu sua voz dentro deste violino, esperando, confiando que um dia, de alguma forma, você a encontraria novamente. A família de Rebeca convenceu-a a ficar mais alguns dias. Benedito não planejava isso. Tinha compromissos esperando de volta no Brasil. Outros instrumentos que precisavam de seu cuidado. Mas como ele poderia ir embora agora? Havia mais história para descobrir,
mais curas para facilitar. Nos dias seguintes, algo extraordinário aconteceu. Rebeca, que havia estado retirando-se da vida, começou a reviver. Ela começou a falar, realmente falar, sobre sua infância. Sobre os 2 anos escondida no sótão dos Muller. Sobre o medo que a acordava todas as noites por décadas depois. Havia um buraco na parede. Ela contou em uma tarde, enquanto eles se sentavam à sombra das oliveiras, o violino descansando em seu colo. Um pequeno buraco que Herr Müller fez para que eu pudesse ver o céu todas as noites. Eu olhava através dele e procurava por estrelas. Mamãe costumava me dizer que mesmo quando não podíamos estar juntas, poderíamos olhar para as mesmas estrelas e estar conectadas. Então eu procurava, noite após noite, esperando que onde quer que ela estivesse, ela também estivesse olhando para cima, pensando em mim. Klaus, o sobrinho dos Müller, estava especialmente comovido. Meus tios nunca falaram sobre o que fizeram. Ele disse: apenas depois que morreram encontrei as cartas, as fotografias. Eles eram pessoas comuns, sabe? Meu tio era marceneiro, minha tia costureira. Não eram heróis, eram apenas humanos. Humanos que fizeram o que era certo quando o mundo ao redor havia enlouquecido. Benedito pensou nisso enquanto trabalhava no violino durante as tardes. Porque, mesmo depois de todo o trabalho de restauração, ele encontrava pequenas coisas para ajustar, desculpas para manter suas mãos ocupadas, enquanto sua mente processava tudo o que estava aprendendo. Humanos comuns, fazendo o extraordinário, era o que Sara havia feito também, não era? Tocando no escuro, escondendo mensagens de amor, recusando-se a deixar o horror apagar completamente a beleza que ela sabia que existia no mundo. No terceiro dia, Rebeca fez um pedido. Quero tocar, ela disse. Quero tocar o violino de mamãe. Apenas uma vez. Antes que seja tarde demais. Levou 2 horas para prepará-la fisicamente. Suas mãos estavam tão artríticas que segurar o arco era agonia, mas ela insistiu. E Benedito, com a delicadeza que havia aperfeiçoado ao longo de décadas, trabalhando com madeira frágil, ajudou a guiar suas mãos nas posições corretas. O som que ela produziu foi imperfeito, áspero, as notas muitas vezes erradas ou perdidas. Mas quando ela tocou a canção de ninar, a canção que Sara havia codificado no instrumento, a canção que atravessou o horror do Holocausto e a vastidão de 80 anos, havia em cada nota trêmula algo que transcendia a técnica. Havia amor, havia memória, havia uma mãe e uma filha, finalmente reunidas através da linguagem universal que ambas compartilhavam. A família de Rebeca reuniu-se ao redor, 3 gerações ouvindo, enquanto a matriarca tocava o instrumento que sua mãe havia mantido com ela até o amargo fim. Crianças que nunca conheceram Sara, que apenas ouviram histórias fragmentadas sobre a bisavó que morreu antes que elas nascessem. De repente sentiram sua presença, como se ela estivesse ali, no terraço, tocando junto com sua filha. Ela ainda está viva. O filho de Rebeca disse suavemente, lágrimas correndo por sua barba grisalha. Todo este tempo, pensamos que ela estava morta. Foi esquecida. Mas ela está viva aqui. Ele tocou o violino. E aqui, ele tocou seu coração. Mas a história ainda não havia terminado. Porque o trabalho de David revelou algo mais. Algo que Benedito havia hesitado em compartilhar até ter certeza. Havia outros parentes, a família de Sara não havia sido completamente aniquilada. Havia primos que haviam fugido para a América antes da guerra, sobrinhos que sobreviveram escondendo-se em mosteiros, uma irmã que havia sido deportada para um campo diferente e milagrosamente sobrevivido. A maioria havia morrido desde então, mas seus descendentes estavam espalhados pelo mundo.
em Nova York, Buenos Aires, Melbourne, Londres. E quando David os contatou, quando contou a história do violino e das mensagens escondidas, cada um deles respondeu com histórias próprias, fragmentos de história familiar que se encaixavam como peças de um quebra-cabeça que ninguém percebeu que estava tentando resolver. Uma prima segunda em Nova York enviou fotografias da família Goldstein antes da guerra. Sarah, em seu vestido de concerto, radiante, segurando seu violino, cercada por uma grande família que parecia ter todo o futuro pela frente. Um sobrinho neto, em Melbourne, enviou gravações. Tinha encontrado, em uma loja de antiguidades de todos os lugares, um antigo disco de vinil de uma apresentação da Orquestra Filarmônica de Berlim de 1937. Sarah estava tocando, sua voz, sua música, havia sobrevivido de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. Quero reunir todos, Rebecca anunciou em uma manhã, sentada mais reta do que havia sentado em meses. Seus olhos, tão cansados quando Benedito chegou pela primeira vez, agora brilhando com propósito. Toda a família que sobrou, aqui, em Israel, onde mamãe esperava que eu estivesse segura. Faremos um concerto. Tocaremos o violino dela. Contaremos sua história. E assim foi. 2 meses depois, em uma noite quente de maio, em um pequeno anfiteatro ao ar livre no Cibutés, reuniram-se 63 pessoas. Todos descendentes ou conexões com Sarah Goldstein vieram de Israel, dos Estados Unidos, da Argentina, da Austrália, da Alemanha, jovens e velhos, musicistas e não musicistas, todos carregando em si um pedaço da mulher que havia recusado a deixar o ódio ter a última palavra. Benedito estava lá, é claro, tendo voado de volta para esta ocasião momentosa. Ele trouxe o violino, agora completo em sua restauração. Cada detalhe cuidadosamente preservado, cada mensagem de Sarah intacta, mas agora visível, honrada, compreendida. Klaus estava lá, representando a família Müller, carregando a herança de tios que haviam arriscado tudo por uma criança que mal conheciam. A jovem geração da família Müller veio também, querendo entender a parte de sua história familiar que havia sido escondida durante tanto tempo. Hannah leu a carta de Sarah em voz alta, cada palavra ecoando no anfiteatro silencioso. David apresentou uma linha do tempo visual que ele havia criado, traçando a jornada de Sarah desde seu nascimento em 1908 até seus dias finais em 1943. Depois, seguindo o caminho do violino através dos escombros da Europa pós-guerra, através das mãos de colecionadores e dealers, até finalmente encontrar seu caminho de volta para Rebecca em 1947. Mas o momento que todos esperavam veio quando Rebecca, ajudada por suas netas ao palco, sentou-se com o violino. Suas mãos estavam mais fortes agora. 2 meses de prática gentil, motivada por um propósito que ela não tinha há décadas, haviam feito maravilhas. Ela não estava sozinha. Ao seu lado estavam 6 outros músicos da família, descendentes de Sarah que haviam herdado seu talento, que haviam estudado música sem nunca saber que estavam seguindo os passos de sua ancestral. Juntos, eles começaram com a canção de ninar, simples e assombrosa. Cada nota, uma oração, uma memória, uma promessa mantida. Então se moveram para as peças que Sarah havia tocado em seu tempo com a Filarmônica. Brahms, Mendelssohn, músicos que os nazistas haviam banido, declarado degenerados, tentado apagar da memória humana. Cada acorde era um ato de desafio, assim como havia sido quando Sarah tocava secretamente no campo. Benedito, sentado na audiência, sentiu lágrimas correndo por seu rosto, sem vergonha. Ele havia passado 4 décadas restaurando instrumentos, mas nunca havia presenciado algo assim. Não era apenas música, era ressurreição. Era
justiça. Era amor provando ser mais forte que morte, mais duradouro que ódio, mais resiliente que qualquer tentativa de apagar um povo, uma cultura, uma memória. Quando a música terminou, o anfiteatro ficou em silêncio por um longo momento. Então alguém começou a aplaudir, e logo todos estavam de pé. Lágrimas e sorrisos misturando-se em rostos de pessoas que haviam chegado como estranhos unidos apenas por sangue distante e trauma compartilhado, mas que agora se sentiam como família de uma forma que transcendia a genética. Rebecca falou, sua voz amplificada, mas ainda frágil, ainda carregando o peso de 80 anos de não saber. Mamãe costumava me dizer que a música não era apenas sons bonitos. Ela começou. Era memória, era história, era a maneira como mantínhamos vivos aqueles que amávamos, mesmo depois que eles se foram. Eu não entendia então. Eu era muito jovem, mas agora, segurando seu violino, tocando as notas que ela tocou, sentindo a madeira que suas mãos tocaram até seus últimos dias, agora eu entendo. Ela fez uma pausa, olhando para o violino em seu colo. Ela nunca me deixou. Estava comigo a cada dia da minha vida, em cada melodia que assobiava sem pensar, em cada canção de ninar que cantei para meus filhos, em cada momento em que escolhi criar beleza ao invés de sucumbir à amargura. Este violino não é apenas madeira e cordas, é a voz dela, é o amor dela. É a prova de que mesmo nos lugares mais escuros, a luz encontra um caminho de continuar. As comemorações continuaram pela noite. Histórias foram compartilhadas, alguns tão dolorosos que os contadores tinham que parar e recomeçar múltiplas vezes. Outros tão alegres que a risada enchia o espaço como música própria. A família descobriu conexões que não sabiam que existiam. Pedaços de história se encaixando conforme diferentes ramos compartilhavam suas narrativas. Benedito encontrou-se cercado por jovens musicistas, todos querendo saber sobre o processo de restauração, sobre como ele havia descoberto os segredos escondidos no violino. Ele contou-lhes sobre a paciência necessária, sobre ouvir o que o instrumento estava tentando dizer, sobre respeitar a história em cada rachadura e cicatriz. Você não apenas consertou um violino, uma jovem violinista diz Lee, ela própria uma tataraneta de Sarah. Você consertou nossa família. Nos deu de volta um pedaço de nós mesmos que nem sabíamos que estava faltando. Mas foi Klaus quem talvez resumiu melhor, falando tarde naquela noite, quando apenas alguns permaneciam, sentados sob as estrelas que Sarah e Rebecca haviam olhado em tantas noites separadas. Meus tios, ele disse, costumavam dizer que no final tudo o que temos são as escolhas que fazemos. Escolheram esconder uma criança quando poderiam ter olhado para o outro lado. Sarah escolheu tocar música quando poderia ter desistido de esperança. Você, ele acenou para Benedito, escolheu ver este violino não apenas como um concerto, mas como uma missão. E Rebecca escolheu viver para ver este dia, mesmo quando teria sido mais fácil desistir. Ele olhou para o céu estrelado. Talvez seja isso que significa ser humano. Não que nunca enfrentemos escuridão, mas que escolhemos repetidamente procurar luz. Sarah fez isso. Sua música era sua luz. E agora, através de todos vocês, essa luz continua brilhando. Benedito retornou ao Brasil uma semana depois, carregando consigo não o violino, que agora pertencia à família Goldstein, passado de Rebecca para sua neta, que havia estudado no conservatório, mas algo muito mais precioso. Carregava histórias, fotografias, gravações de áudio do concerto. E mais importante, um sentido de propósito renovado. Sua oficina, quando voltou para ela, parecia ao mesmo tempo familiar
e estranhamente pequena. Os mesmos instrumentos esperavam por sua atenção, as mesmas ferramentas penduradas em seus lugares designados. Mas Benedito havia mudado. Ele olhava para cada violino, cada viola, cada violoncelo com novos olhos. Agora, perguntando-se que histórias eles carregavam, que segredos poderiam estar escondidos em sua madeira, que conexões humanas esperavam para serem descobertas. Ele começou a documentar seu trabalho de forma diferente, não apenas catalogando reparos técnicos, mas investigando as histórias por trás de cada instrumento, de onde vieram, quem os tocou, que música criaram. Descobriu que cada um tinha uma história, embora poucas fossem tão dramáticas quanto a de Sarah Goldstein. Havia o violoncelo que pertenceu a um músico de jazz que tocou nas ruas de New Orleans por 40 anos. Cada arranhão em seu verniz, uma memória de uma apresentação. Cada marca, o eco de uma música que fez desconhecidos dançarem juntos. Havia a viola que uma professora aposentada trouxe, explicando que havia sido um presente de seu pai no leito de morte, junto com a notícia de que ele havia sido um músico antes que a pobreza o forçasse a vender todos os instrumentos, menos este. Benedito começou a ver seu trabalho, não como mero artesanato, mas como custódia. Ele não estava apenas consertando instrumentos, estava preservando memórias, mantendo vivos pedaços de história humana que de outra forma poderiam ser perdidos para sempre. A história do violino de Sarah se espalhou, revistas musicais cobrindo, documentaristas entrando em contato, museus pedindo para exibi-lo. Mas a família Goldstein, em uma decisão unânime, decidiu que o violino não pertencia ao museu, pertence a ser tocado. Então criaram um programa a cada ano, um jovem musicista, menos de preferência alguém que havia enfrentado a diversidade. Alguém cuja voz poderia não ser ouvida, seria escolhido para tocar o violino de Sarah por uma temporada. Eles o levariam em turnê, contariam sua história, usariam sua música para falar sobre memória, sobre resistência, sobre a importância de testemunhar e lembrar. O primeiro músico escolhido foi um refugiado sírio, um jovem que havia tocado violino nos escombros de Alepo, criando beleza em meio ao horror, assim como Sarah havia feito gerações. Quando ele pegou o violino de Sarah pela primeira vez, entendeu imediatamente o peso do que estava sendo confiado a ele. É mais do que um instrumento, ele disse no concerto de estreia em Berlim, apropriadamente realizado na mesma sala de concertos onde Sarah havia tocado antes da guerra. É um testamento, é prova de que eles podem destruir nossos lares, podem tirar nossas famílias, podem tentar silenciar nossas vozes menos, mas enquanto houver um de nós deixado para tocar, para criar, para lembrar, eles não venceram. Rebecca viveu para ver esse concerto. Embora assistisse via live stream de seu quarto no Kibutz, agora frágil demais para viajar. Mas ela sorriu ao ouvir o violino de sua mãe cantar novamente nos corredores onde Sarah havia triunfado, onde a música, judia que os nazistas tentaram banir agora, tocava livremente mais uma vez. Ela morreu 3 meses depois, pacificamente, em sono, cercada por sua família. Entre seus pertences, encontraram um diário que ela havia começado depois daquele dia, no terraço quando Benedito trouxe pela primeira vez o violino de sua mãe, de volta à vida. Nas páginas, ela havia escrito as memórias que havia mantido presas por 80 anos, finalmente liberadas. Pela certeza de que sua mãe a havia amado, que não havia sido abandonada, que cada dia de separação havia sido um ato de amor sacrificial, ao invés de deserção. A última entrada foi datada de 2 dias antes de sua morte. Descobri que minha mãe me tocava uma canção de niná todas as noites, mesmo quando eu não estava lá para ouvi-la. Mesmo quando ela estava cercada por morte e desespero,
Ela escolheu música, escolheu esperança, escolheu amor. Passei 80 anos sem saber isso. 80 anos carregando a dor de me sentir não amada. Mas agora sei. E neste saber encontrei paz. Para qualquer um que leia isto algum dia, saibam que a história nunca está realmente terminada. Pensamos que sabemos como as coisas foram, mas há sempre mais debaixo da superfície. Há sempre mais amor do que percebemos, mais coragem do que vemos, mais conexões do que entendemos. O violino de mamãe me ensinou isso. Através de suas cordas silenciosas durante todos esses anos, estava gritando uma mensagem que eu só poderia ouvir quando estava pronta para escutar. Você é amada. Você sempre foi amada. E esse amor, uma vez dado verdadeiramente, nunca morre. Ele simplesmente espera, paciente como madeira antiga, para ser descoberto por aqueles com coragem de olhar mais profundamente. Benedito esteve no funeral, tendo voado de volta para Israel para esta triste ocasião. Ele observou, enquanto Rebeca era enterrada com as honras que sua mãe nunca recebeu, enquanto o violino de Sara, tocado por uma de suas tataranetas, enchia o ar com a mesma canção de ninar que havia atravessado gerações, guerras, trauma e tempo. Depois, a família pediu a ele que falasse. O que você diria? Eles perguntaram. Sobre o que tudo isso significou. Você, que começou esta jornada, que desbloqueou os segredos, que trouxe nossa família de volta juntos. Benedito pensou por um longo tempo. Então disse: eu sou apenas um luthier. Concerto instrumentos quebrados. Mas o que aprendi do violino de Sara, de Rebeca, de todos vocês, é que quando consertamos coisas quebradas com amor e atenção, não estamos apenas restaurando objetos, estamos curando histórias, estamos honrando memórias, estamos dizendo àqueles que vieram antes de nós: vocês importaram. Sua vida teve significado. Sua música não foi em vão. Sara tocou em um campo de concentração, sabendo que poderia morrer a qualquer momento, sabendo que cada nota poderia ser sua última. Mas ela tocou de qualquer forma, porque a música não era sobre ela. Era sobre manter a humanidade viva quando tudo ao redor estava tentando destruí-la. Era sobre dar esperança quando a esperança parecia tolice. Era sobre amor. Amor por sua filha, por sua herança, pela beleza em si, provando ser mais forte que ódio. Este violino, ele tocou o instrumento que a jovem ainda segurava. Sobreviveu porque Sara quis que sobrevivesse. Ela lhe deu uma mensagem para carregar através do tempo. E essa mensagem não era apenas para Rebeca, era para todos nós. Era para dizer: lembrem, testemunhem, não deixem a escuridão ter a última palavra. Continuem tocando, continuem criando, continuem amando, não importa quão impossível pareça. E vocês fizeram isso. Esta família, espalhada pelo mundo, carregando o trauma que deveria ter destruído vocês, vocês escolheram música, escolheram memória, escolheram amor. Sara estaria orgulhosa, não apenas porque o violino foi preservado, mas porque o espírito que a fez tocar naquelas noites escuras vive em cada um de vocês. Anos depois, quando Benedito era velho e suas mãos tremiam demais para fazer o trabalho detalhado que antes vinham tão facilmente a ele, ele ainda se lembrava daquele violino acima de todos os outros. Não era o mais valioso que ele já havia restaurado, nem o mais antigo, nem o mais belo, mas era o que lhe ensinou a lição mais importante sobre seu ofício. Todo instrumento é uma ponte através do tempo, conectando quem o tocou antes com quem o tocará depois. Uma ponte através do espaço, conectando o músico com o ouvinte. Uma ponte através da experiência humana, conectando a alegria, a tristeza
esperança, a desespero, amor, a perda. Ele treinou aprendizes, passando seu conhecimento técnico, mas também esta filosofia. Ouça um instrumento. Ele dizia a eles, ele tem histórias para contar. Seu trabalho não é apenas consertar o que está quebrado. É honrar o que veio antes, preservar para o que vem a seguir e entender que cada concerto que você faz é um ato de amor. Amor pela música, pela história, pela continuação infinita da expressão humana. O violino de Sarah ainda toca hoje. Passado de músico para músico sob os auspícios da fundação que a família Goldstein criou, cada pessoa que o toca adiciona sua própria história. As camadas já carregadas na madeira. Sua própria voz ao coro que Sarah começou naquelas noites desesperadas em Auschwitz. E às vezes, quando a luz está certa e o silêncio profundo o suficiente, aqueles que tocam dizem que podem ouvir outra voz junto com a sua, o fantasma de uma mulher que recusou a deixar sua música morrer, que escondeu mensagens de amor em madeira e cordas que acreditou que algum dia, de alguma forma, sua filha saberia. Sarah Goldstein nunca viu sua filha crescer. Nunca conheceu seus netos, bisnetos, tataranetos. Nunca soube que o violino que ela cuidadosamente preparou como mensageiro através do tempo chegaria inteiro, que as palavras que ela escondeu nele seriam lidas, que a melodia que codificou em suas curvas seria tocada novamente. Mas ela acreditou. E nessa crença, nesse ato de fé contra toda a razão, ela deu ao mundo um presente que continua dando-se. Ela deu prova de que amor transcende morte. Que memória é mais forte que esquecimento, que mesmo quando tentam silenciar nossa música, ela encontra um caminho de ser ouvida. O violino silencioso não está mais silencioso. Ele canta com a voz de Sarah, com a voz de Rebecca, com as vozes de todos os Goldsteins que vieram depois, e com as vozes de todos que ouvem sua história e escolhem como Sarah escolheu criar beleza ao invés de render-se à escuridão. E, em algum lugar, Benedito acredita, Sarah sabe, através de cada nota tocada em seu instrumento, através de cada lágrima derramada ao ouvir sua história, através de cada vez que a canção de Niná que ela cantou para sua filha é cantada para uma nova geração. Através de tudo isso, ela sabe que não falhou, que seu amor chegou à sua filha, mesmo através de 80 anos de dúvida e dor. Que a música que ela manteve viva no lugar mais escuro que a humanidade já criou ainda toca, ainda inspira, ainda lembra ao mundo que o espírito humano, quando infundido com amor, é verdadeiramente inquebrantável. Esta é a história do violino silencioso. Mas mais do que isso, é a história de uma mãe e uma filha, de uma família dispersa e reunida, de música que recusa morrer, de amor que transcende tudo. E é a história de cada um de nós que escolhe, quando enfrentado com escuridão, pegar um instrumento, literal ou metafórico, e tocar, porque no final, talvez seja isso que significa estar vivo, estar humano, estar conectado através das gerações e através das vastas distâncias de experiência e tempo. Significa tocar nossa música, por menor ou quebrada que seja, confiando que alguém, em algum lugar, em algum momento, ouvirá e lembrará, e passará adiante. Assim como Sarah fez, assim como Rebecca fez, assim como Benedito fez, assim como todos nós podemos fazer. Se apenas escolhermos ouvir as histórias que vivem em coisas silenciosas, esperando pela mão certa, o coração certo, o momento certo, para Faz Claus cantar novamente.